Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico no livro dos Salmos, o maior livro de toda a Bíblia. O Salmo possui 150 capítulos, 2.461 versos e está dividido em 5 livros. Livro 1, do Salmo 1 até o Salmo de número 41, retrata o livro de Gênesis, fala do ser humano e a criação. O livro 2 vai do Salmo 42 e 72 e relembra o Êxodo, que fala do livramento e da redenção do povo de Deus. Livro 3, Salmo 73 a 89, retrata ou reflete o livro de Levítico, e o tema desse salmo são adoração no santuário. Livro 4, Salmo 90 até o Salmo de número 106, e retrata o livro de Números e lembra o deserto e os caminhos de Deus. E o livro 4 aponta para o Deuteronômio, fala da palavra de Deus, seu louvor e a sua obediência. Salmo de número 141, nos resta 10 salmos para concluir o livro dos Salmos. Salmo 141, o salmista ora para que seja preservado em meio à tentação. O servo de Deus passa a tentação. Ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Jesus foi tentado. Então, nesse salmo de número 141, também é chamado de a oração vespertina, a oração da manhã, onde devemos orar e buscar o Senhor pela manhã. Salmo 141, esse é um lamento pessoal, dirigido por uma situação bastante parecida com a do Salmo 140. A contribuição particular desse salmo é sua sincera oração, para que Deus proteja o fiel contra toda falta de sinceridade e transigência entre tais perigos. O Salmo 140 dizia que guarda-me, ó Senhor, no verso 4, guarda-me, Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, e dos que propuseram desviar os meus passos. Agora, no Salmo 141, ele vai pedir que o Senhor também lhe guarde, inclusive que o Senhor lhe guarde das palavras enganosas, não é? Das palavras que falamos às vezes. Jesus falou que pelas tuas palavras será justificado e por elas será condenado, Mateus 12, 36 e 37. Não é? Então aqui o salmista vai pedir até que o Senhor ponha um guarda à sua boca. Então vamos ao Salmo 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Uma expressão comum é essa no livro dos Salmos, sempre pedindo que o Senhor incline os ouvidos, ouça a sua voz e atenda ao seu clamor. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face. Nós queremos que a nossa oração suba até a presença de Deus. Dizem alguns que algumas orações não passam do teto, não é? Nós queremos que a nossa oração suba à presença de Deus como incenso. E aqui a ideia da oração como incenso aparece também em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, que os incensos são as orações do santo, assim como o sacerdote, quando queimava incenso, subia aquela fumaça do incenso, a nossa oração são como incenso. Então aqui o Apocalipse 5:8 é retratado aqui também, Salmo 141, verso 2. Suba a minha oração perante tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então, a oração como incenso, que era queimada, a presença do Senhor logo pela manhã, e as mãos levantadas como o sacrifício da tarde. Mãos ao alto, mãos para Deus. Paulo diz que quer que todos os homens levantem mãos santas em todos os lugares e orem, não é?
Então, mãos ao alto, sacrifício da tarde. Nós encontramos aqui um profundo significado que a oração deve ter. A oração deve subir à presença de Deus como incenso, as mãos levantadas como sacrifício da tarde. Vamos também ver outros textos que falam de oração, por exemplo, Êxodo 30, verso 7, o Salmo 5, verso 3, o Salmo 141, 2, que lemos, Provérbios, capítulo 15, verso 8, Efésios 6, 18, depois por toda a armadura de Deus, orando em todo tempo no Espírito, né? A oração sempre deve ser no Espírito. Verso 3, põe, ó Senhor, um guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Aqui o salmista pede até que as suas palavras possam ser agradáveis na presença de Deus. A oração, para ser ouvida, nossas palavras devem ser agradáveis. Na verdade, ninguém sabe orar como convém. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz Paulo em Romanos 8, 26. Põe, Senhor, um guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Não adianta também nós orarmos e depois sair amaldiçoando os homens, falando mal dos homens. Tiago diz, pode de uma mesma fonte sair águas doces e águas amargas. A nossa oração perde valor quando nós oramos, clamamos, e depois, assim que terminamos de orar e clamar, saímos amaldiçoando e falando mal aos homens. Por isso, põe ao Senhor um guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Aqui encontramos o segredo da vigilância do falar, não é? Devemos aprender com Cristo. As palavras da nossa boca devem ser poucas, na verdade, para que não erramos, né? Sejam poucas as palavras da tua boca. Devemos aprender com Cristo, Mateus 26, 38. Jesus se calou algumas vezes, principalmente diante do Sinédrio. Deve ser acompanhado na nossa oração, Mateus 26, 41. Significa permanecermos sempre de sobreaviso, vigiar. Deve ter uma prática permanente o nosso falar, né? A vigilância, e devemos usar sempre nossa memória em vigiar. Então, vigiemos. Verso 4, não inclines o meu coração para o mal. Como é importante o coração estar correto diante de Deus. Nem para se ocupar com coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade. Que o nosso coração se guarde, né? De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então, não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias, nem o comer com os ímpios, né? Aqui lembra o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se deve se assentar para comer com pessoas escarnecedoras, pessoas que não querem saber de Deus, mesmo que a comida seja deliciosa. Olha aqui, os que praticam a iniquidade não coma eu das suas delícias. O guardar-se, o vigiar. Fira-me o justo, e será isso uma benignidade. Se o justo me ferir, isso é uma benignidade. Repreenda-me, e será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. A repreensão do Senhor nos leva a corrigir. O ferimento de um justo, ou seja, o justo pode até nos ferir com palavras, ou até nos ferir mesmo. O salmista diz que isso é uma benignidade, como somos feridos pelo justo. E quando somos repreendidos, então um excelente óleo a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. A oração é independente de qualquer coisa. O salmista mostra, continuarei a orar
a despeito das maldades dele, que me fira o justo, e isso será uma benignidade. Repreenda-me, e será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, como a unção, porque continuarei a orar a despeito da maldade deles. Que verso lindo, Salmo 141, verso 5. Quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Aqui, certamente, juízes arremessados da rocha, está falando de juízes que deveriam não julgar o povo direito. Então, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e suca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Interessante aqui, quando alguém lavra e suga a terra, o remexer da terra, às vezes achava ossos que estavam espalhados à boca da sepultura. O porquê desse verso aparece aqui, o salmista mostrando algo bastante interessante ao incluir esse verso sobre ossos e sepultura aqui espalhada, né? Parece que refere-se ao julgamento que finalmente acontecerá. O hebraico desse verso apresenta até algumas dificuldades. A interpretação que a Nova Almeida Corrigida faz é razoável. A questão principal é que Deus, no fim, trará o seu julgamento sobre os juízes, aparentemente, esses líderes conspiradores. Então, o fiel será justificado. E os infiéis até podem aprender sobre a sabedoria. Ouvirão as minhas palavras. E aí, por isso, que ele menciona aqui como alguém que lavra e suca a terra e nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Fala talvez a morte do justo por juízes conspiradores. Verso 8, agora sim os olhos, mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Talvez até a oração do próprio Jesus no jardim do Getsêmani. Lembra disso, os olhos contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Que Deus possa nos guardar de todo laço, de toda maldade dos homens que armam contra o justo, e que o justo permaneça fiel ao Senhor, independente da situação. Como ele diz, a despeito das suas maldades, eu continuarei a orar. Amém? Caiam, verso 10, finalmente caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado por inteiro. Então, que a rede que o ímpio arma, muitas vezes contra o justo, caia ele em suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Salmo 141, verso 8, também nos fala da consagração de nossos olhos, mas os meus olhos te contemplam, Deus. Como é importante contemplar Deus. O salmista diz, não porém coisa má diante dos meus olhos, mas que os meus olhos contemplem a Deus. 2 Crônicas 20, 12, também fala de olhos contemplando a Deus consagrados. Salmo 25, 15, Salmo 101, verso 3, não porém coisas más diante dos meus olhos, e Salmo 141, verso 8. Amém? Com isso concluímos esse Salmo 141, uma oração que o justo faz quando se sente em aperto contra os ímpios e pede uma certa vindicação no final. Caiam os ímpios nas suas próprias redes até que eu tenha escapado inteiramente. Amém. Com isso concluímos o Salmo 141. Vamos agora ao Salmo 142. Muito bem, Salmo de número 142.
e 2. É uma oração pedindo ajuda. É um salmo didático de Davi, a oração que ele faz quando estava na caverna, talvez fugindo, das perseguições de Saul. Salmo 142, esse lamento pessoal com seu título, que diz que Davi estava na caverna, faz também companhia ao Salmo 57. Ele é também similar ao Salmo 140 e 141, em que o fiel ora por proteção dos perseguidores. Diferente dos dois salmos anteriores, Salmo 140 e 141, esse não tem oração que pede a queda dos inimigos, como no Salmo 141 acaba dizendo que caiam os ímpios em suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso, eu escapo sem inteiramente, como diz o final do Salmo. Esse é um masquil, a epígrafe diz masquil é um salmo didático, e a oração que fez quando estava na caverna. Mesmo na caverna, Davi orou. Outro homem que foi para a caverna foi o profeta Elias, não é? Quando fugia de Jezabel. Salmo agora de número 142, um salmo relativamente curto, só possui 7 versos, mas é uma oração e mostra o que devemos fazer na hora da angústia e solidão. Devemos contar tudo para Deus. Salmo 55, verso 22. Devemos não ficar em silêncio. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, mesmo numa caverna. Devemos clamar ao Senhor, conforme Jeremias 33, 3. Devemos tentar alcançar o trono da graça, conforme Hebreus 4, 15, 16, para alcançar ajuda em tempo necessário. E devemos confiar firmemente em Deus, 1 Pedro 5, 7. Vamos lá, vamos a esse salmo maravilhoso. Com a minha voz clamei, olha o clamar aqui. Com minha voz clamei ao Senhor, com minha voz ao Senhor supliquei. Clamei, supliquei, não é? Orei, são tudo atividades da oração. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, não é? Do que se queixa o homem? Queixa cada um dos seus próprios pecados. Mas quando vamos diante de Deus, podemos falar tudo, isso fica claro aqui, contar tudo para Deus. Conforme também o Salmo 55, verso 22, derramei a minha queixa perante a sua face. Derrame suas queixas, tudo que você tiver que falar perante Deus. Expus-lhe a minha angústia. Então o Salmo aqui está falando, mas não conta tudo o que Davi falou, não é? Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda, o meu caminho. Quando o espírito, os homens, quando nós analisamos, temos que analisar quando eles estão felizes, tristes, quando estão bem, quando não estão tão bem assim, não é? Olha, quando o meu espírito estava angustiado, o salmista diversas vezes se angustiou em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço, estavam armando laço contra a vida do salmista, preparando algo para lhe apanhar, como Saul perseguia Davi. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Aqui mostra a solidão, mesmo olhando para a direita, vi, mas não havia quem me conhecesse. Lembra um pouco Jesus também no jardim do Getsêmani. Nem os seus discípulos puderam orar com ele. A solidão que muitas vezes o justo enfrenta e que não encontra nem sequer amigos para orar, para estar com ele. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou.
ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Nosso refúgio, nossa porção nessa terra é Deus. O melhor amigo às vezes falha, os melhores companheiros às vezes não estão conosco no momento da aflição. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Imagine, Davi fugia do rei, do exército do rei. Ele entendia que os perseguidores eram bem mais fortes do que ele. Por isso ele pede, livra-me dos meus perseguidores. Muitas vezes o perseguidor é mais forte que nós, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, alma aprisionada. Não é uma coisa terrível quando a alma fica aprisionada pela angústia, pelo medo, pelos temores. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Olha, quando Deus faz bem, somos rodeados por homens justos, homens bons. Esse salmo mostra, de fato, a solidão daquele que busca Deus. Há 4 etapas também nesse Salmo 142. Primeiro, a abordagem de Davi, clamando a Deus, suplicando. Segundo, a agonia de Davi. Terceiro, a busca de Davi, como Davi buscava a Deus. E quarto, termina quando Deus tira a sua alma da prisão, que ele louva o teu nome, justos me rodearão, me fizesse bem, a segurança de Davi. A nossa alma encontra segurança em Deus. Vamos para o Salmo 143 agora, não é? Antes também de falar desse salmo, tira minha alma da prisão, no verso 7 do Salmo 142. Às vezes existe prisão que nos aprisiona, por exemplo, a prisão do pecado, é uma prisão, Gênesis 4, 7, como Caim ficou preso à ideia de matar seu irmão. Números 32, 23, existe a prisão da tristeza, Salmo 31, verso 9, Salmo 119, verso 28. Existe muitas vezes a prisão da dúvida, Salmo 78, 41, Tiago 1,6, diz que o homem que duvida não alcança nada de Deus. A prisão da rebelião, Salmo 107, verso 11, Oséias 13, 9. A prisão da incredulidade, Mateus 17, 17, João 20, 27, onde Tomé ficou incrédulo com relação à ressurreição. São prisões que aprisionam a alma do homem, o pecado, a tristeza, a dúvida, o medo, a rebelião, a incredulidade, são tudo prisões que aprisionam a alma do homem. Por isso, tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Vamos para o Salmo de número 143. Esse salmo é um salmo lindo, Davi, onde ele ora para que seja livre dos seus inimigos. Salmo 143, esse é um lamento pessoal, adequado para a situação em que as angústias de uma pessoa a tornam consciente de seus próprios pecados. Por isso, é classificado como um salmo penitencial também. Está próximo, assim, do Salmo 6 e do Salmo 38. Vamos lá, Salmo 143. Davi ora para que seja livre dos seus inimigos. A oração começa sempre pedindo que Deus o ouça. Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Aqui o salmista clama por a verdade e a justiça de Deus, o justo juiz que julga todas as coisas.
E ele vai falar disso no verso 2. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Não é? Aqui Davi reconhece, de uma certa forma, o pecado e pede que Deus não entre em juízo com ele, porque à vista de Deus não se achará justo nenhum vivente. Paulo diz isso também em Romanos 3,10. Não há um justo sequer, nem sequer um. Então o salmista pede que Deus o ouça, mas reconhece que de uma certa forma o pecado pode ser um impedimento para que Deus nos ouça. Por isso pede, não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma. Às vezes a perseguição do inimigo podia ser visto como algum pecado que a pessoa estava vivendo, por isso o inimigo prevalecia. Então ele diz, pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. A alma aqui se encontra em escuridão, não é? A alma aqui se encontra, como no Salmo 142:7, em prisão, mas a prisão da escuridão, porque a minha alma abatida até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, não é? Há um hino da nossa harpa, e o Salmo 142, verso 5 também fala isso. Por que te abates, ó minha alma? Não é? Espera em Deus. Então a alma aqui está abatida até o chão, está em escuridão como aqueles que já morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Alma abatida, espírito angustiado, coração desolado. Olha como está tudo ligado, a alma, o espírito, o coração. O coração está aqui desolado. Lembro-me dos dias antigos. Às vezes é bom lembrar os livramentos passados, as vitórias passadas que Deus deu. Lembro-me dos dias antigos e considero todos os teus feitos. Medito da obra das tuas mãos. O meditar naquilo que Deus fez, nos atos livradores de Deus. Lembrar-se também da criação, do Criador que criou os céus e a terra e que pode nos socorrer. Considerar as coisas, não é bom lembrar? A Bíblia manda a gente lembrar. O próprio culto de Santa Ceia é um culto memorial que lembra o que Cristo fez por nós, seu amor, sua graça, seu sacrifício, seu sangue que foi derramado. É bom lembrar os livramentos de Deus, as maravilhas, os atos de redenção de Deus para com Israel também. E isso leva-nos a confiar mais em Deus, a saber que Deus pode, que Deus livra e que a mão de Deus é poderosa. Estendo para ti as minhas mãos, estender as mãos para ti. Podia estender levantando as altas ou estender pedindo que Deus atendesse. Estendo as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como uma terra sedenta. Olha só como o salmista diz, a alma estava abatida, a alma que está sedenta, são qualidades de uma alma, não é? Que busca Deus, que está em aflição. A alma estava presa também em lugares escuros, mas ele pede, fez-me habitar na escuridão. Mas, ó Senhor, estendo as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Verso 7. Olha, agora existem 7 pedidos aqui de Davi, né? Além dos que ele já fez, existem 7 que eu gostaria de enumerar. Primeiro, ouve-me. Ele já tinha pedido que Deus ouvisse no verso 1. Ouve-me depressa, ó Senhor. Quando a alma está abatida, a alma está angustiada, a alma está sedenta, ela precisa de uma resposta. Então, ouve-me depressa, Senhor.
o meu espírito desfalece. No verso 4 ele diz que o espírito está em angústia. No verso 7 o espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face. O maior castigo que um judeu poderia ter, aquele que busca Deus, é não encontrar a Deus. Por isso não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem à cova, para que eu não seja semelhante aos que falecem, aos que morrem. O segundo pedido, verso 8, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Acordar e sentir a benignidade, o favor de Deus, a misericórdia de Deus pela manhã. A palavra benignidade às vezes aparece como misericórdia. Faze-me conhecer a tua misericórdia, não é? Ouvir a tua misericórdia, a tua benignidade, pode ser também entendida como a tua graça. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me, terceiro pedido, ainda no verso 8. Primeiro pedido, ouve-me depressa. Segundo pedido, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Ainda no verso 8, faze-me saber o caminho que devo seguir. Muitas vezes chegamos em bifurcações em nossa vida. Não sabemos se vamos para a direita, para a esquerda ou se continuamos no caminho, não é? Então, nessas bifurcações da vida, nesses momentos de decisões, de escolhas que temos que fazer, que Deus nos mostre o caminho certo, que Deus nos mostre a direção, nos leve pelos caminhos eternos. Faze-me saber o caminho, e o caminho é o próprio Jesus, nos Salmos. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Olha o verso 3, a alma estava abatida, mas ele tenta levantar a alma de que forma? Através da oração. A oração eleva a nossa alma a Deus. Não importa o quanto ela está abatida, quando nós oramos, a nossa alma se eleva ao Senhor. Aí ele pede, o quarto pedido, verso 9, livra, ó Senhor, dos meus inimigos. Os inimigos o perseguiram, como ele diz, abateram a minha alma. Então livra dos meus inimigos, porque em ti eu me refugio. O salmista encontrava esconderijo em Deus, o refúgio em Deus. Verso 10, esse verso é lindo, todos nós deveríamos orar esse verso. A oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Verso 10 diz, ensina-me a fazer a tua vontade. Que nós possamos aprender a vontade de Deus. Ensina-me a fazer tua vontade, pois és o meu Deus. Ensina-me, se tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. E ainda no verso 10, guie-me o teu bom Espírito. Aqui o Espírito é com a letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. O salmista sabia o que era o Espírito de Deus, tinha comunhão. Guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome. Sempre pede um avivamento, que Deus o vivifique por amor do teu nome, da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Nesses 4 versos, do verso 7 a 11, nesses 4 versos, há 7 pedidos de Davi. 7. Eu vou repetir para você. Primeiro, verso 7, ouve-me depressa. Segundo, verso 8, faze-me ouvir a tua benignidade. Ainda no verso 8. Terceiro, faze-me saber o caminho que devo seguir. Quarto, verso 9, livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Quinto pedido, verso 10, ensina-me a fazer a tua vontade. Sexto pedido, verso 10, guie-me o teu bom Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 14. E o sétimo pedido, vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome.
7 pedidos. Ouve-me, faze-me ouvir a tua benignidade, ouve-me, faze-me ouvir a tua benignidade. Nós queremos que Deus nos ouça, mas nós também temos que ouvir Deus. Faze-me ouvir a tua benignidade, faze-me saber, então eu tenho que saber o caminho, livra-me, Senhor, né? Lembra também a oração do Pai Nosso, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Ensina-me a fazer a tua vontade, também ao paralelo com a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Guie-me o teu bom Espírito, pede para que seja guiado, dirigido pelo Espírito, e vivifica-me, ó Senhor. Lembra que a alma está abatida, ele pede que a alma seja vivificada. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. O 8º pedido seria ainda no verso 11. Tira a minha alma da angústia. Só Deus pode tirar a nossa alma da angústia. Verso 12. E por tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos. Aqui pede a vindicação. Desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam. Alguns dizem que não se deve orar dessa forma, pedindo a destruição dos inimigos, mas o salmista orava. São salmos precatórios, o verso 143, verso 12. Precatórios é como rogando praga, pedindo que Deus desarraiga os meus inimigos e destrói a todos que me angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Pede uma certa vindicação. Deixe a vingança, né? O Senhor diz, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. A expressão bom espírito também aparece em Neemias 9:20, como ele diz no verso 10, guie-me o teu bom espírito. Neemias 9:20 pede isso. E também no Salmo 143, verso 10, guie-me o teu bom espírito. Com isso, concluímos o Salmo 143. Nos resta 7 salmos para acabar esse livro tão lindo, tão maravilhoso, que você deve ler em toda a sua vida. Leia o livro dos Salmos. Vamos para o Salmo 144, que é um salmo de gratidão pela proteção de Deus. Outro salmo de Davi. Não é? Os salmos de Davi nessa coleção vem do 138 até o 145. Não é? Nesses salmos nós encontramos todos de Davi. Gratidão pela proteção de Deus. O Salmo 144 é um salmo régio. Pede que Deus conceda vitória ao herdeiro de Davi no poder, o qual conduzirá uma bênção para o seu povo. O eu, que vai dos versos 1 a 11, é o rei davídico. E nossos, que vai do verso 12 a 14, é o povo todo. A promessa de Deus, a casa de Davi, de acordo com 2 Samuel 7, 4 a 17, atrelou o bem-estar de todo o povo, a fidelidade do herdeiro Davi, que é o Cristo. É um salmo de uma certa forma messiânica, reinante, conforme também é o Salmo 18, 89 e 132. Quando o povo fiel de Deus canta isso, eles estão orando para que esse acordo de Deus, ou esse concerto, seja bem sucedido, a fim também que o povo possa ter êxito sobre a bênção do Senhor. Os cristãos que reconhecem Jesus como o herdeiro final de Davi, o filho de Davi, oram para que o Senhor proteja o seu povo dos perseguidores e promova a expansão do povo e os faça fiéis e prosperem em sua vida diária. Vamos ver, é uma certa forma uma oração de gratidão, a ação de graças pela proteção de Deus. Nos Salmos 140, 141 ele pede proteção, 143, mas agora chega no Salmo 144, uma ação de graças. Ele diz, bendito seja o Senhor, minha rocha, a rocha da salvação, minha rocha que adestra
as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. A habilidade do salmista. O salmista tinha uma habilidade na peleja, quando ele pelejou contra o Golias, a habilidade dele com aquela funda em atirar aquela pedra, não é? A habilidade nos dedos, nas mãos. Então, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. A benignidade de Deus, a fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio, para que me sujeita o meu povo. Verso 2, esse salmo, nós encontramos vários atributos que ele faz a Deus. Benignidade minha, primeiro. Fortaleza minha, alto retiro meu libertador, escudo meu, em que eu confio e que me sujeita o meu povo. 7 coisas que Deus faz no verso de número 2 do Salmo 144. É a benignidade, a fortaleza, o alto retiro, o libertador, o escudo, tudo proteção, a confiança e que ainda traz a submissão do povo, sujeita o meu povo. Verso 3, essa é uma pergunta que diversas vezes repete nos Salmos. Senhor, que é o homem para que o conheças? E o filho do homem para que o estimes? Essa era uma pergunta. Imagina um Deus tão grande, excelso, majestoso, que se veste de majestade, de santidade, de glória, e ainda encontra tempo para o homem. E ele pergunta, Senhor, que é o homem para que o conheças? E o filho do homem, a expressão filho do homem, uma das expressões também que era feita por Jesus, o filho do homem, não é? Para que o estimes. E ele vai dizer, as perguntas da Bíblia são perguntas retóricas, principalmente nos Salmos, é feita e ela mesma responde. O homem é semelhante à vaidade. Vaidade aqui é vão, passa, não é? O Eclesiastes diz que tudo é vaidade, tudo é vaidade. Então, o homem é semelhante à vaidade. O homem é finito, é temporal, acaba-se os seus dias. Olha só, o homem é semelhante à vaidade e os seus dias são como a sombra que passa. O dia do sol passa a sombra, acabou, o homem passou, já não está mais aqui, não é? Se você vai no cemitério, muitas vezes você vê, às vezes a data do nascimento, a data da morte tem só um hife ali, um pedacinho ali que une as duas. A nossa vida é breve, a nossa vida é finita. O homem é passageiro, hoje estamos aqui, amanhã já não estamos. Passamos, vamos como vapor, não é? O que é o homem? É semelhante à vaidade, seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus. A presença de Deus, não é? Diz que a oração eleva, né, a nossa voz a Deus, mas uma verdadeira fé, uma fé tremenda, traz os céus atrás de nós. Verso 5, abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Aqui lembra a descida de Deus no Sinai, quando ele desceu e os montes fumegavam. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce e toca os montes. Normalmente, aquele que vem do céu sempre vai descer no monte. Aqui lembra também a vinda de Cristo, quando Jesus vier nas nuvens, ele tocará no monte, o monte se fenderá. Zacarias fala isso, né? Zacarias 14, abaixa, ó Senhor, os teus céus, desce e toca os montes e fumegarão. A descida do Senhor no Sinai. Vibra os teus raios, não é? Os raios de Deus, e dissipa-os e envia as tuas flechas e desbarata-os. Muitas vezes o Senhor trovejou sobre os seus inimigos e eles fugiram com medo de Deus.
vibra os teus raios, dissipa, envia as tuas flechas. Eles viam os raios como flechas de Deus e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, estende a tua mão desde o alto, livra-me e arrebata, como se Deus estendesse a mão e segurasse na mão do salmista. Livra-me e arrebata das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. As muitas águas pode ser, no Salmo, uma metáfora das muitas tribulações e angústia e das mãos dos filhos estranhos, dos inimigos, cuja boca fala vaidade. A boca se exaltava em falar mal, vaidade em se vai descer, e cuja mão direita é a destra da falsidade, os seus inimigos. A ti, Senhor, cantarei um cântico novo, com o saltério, e com o instrumento 10 cordas te cantarei louvores. Não é? O salmista louvava a Deus pelos livramentos, por aquilo que Deus fazia. Essa ideia também de raios como flechas, que diz aqui no verso 6, são elementos que aparecem em 2 Samuel 22:15 e no Salmo 144:6. Não é? Então, louvarei com o instrumento 10 cordas e cantarei louvores, porque ele louvaria por causa da vitória, por causa do livramento. Verso 10, é ele que dá vitória aos reis e que livra Davi, seu servo, da espada maligna. O Deus que dá vitória, o Deus que livra a Davi, seu servo, da espada maligna, da espada do mal. Livra-me. É uma expressão várias vezes dos Salmos, né? Salmo 143, verso 9. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Salmo 144, verso 11. Livra-me e tira das mãos dos filhos estranhos, cuja boca falam vaidade, se envaideciam, se ensoberbeciam, e cuja mão direita é a destra da iniquidade. A destra da iniquidade, não é? O Senhor é a destra do justo, o ímpio é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade. Fala aqui da juventude, da mocidade dos filhos. Se o Senhor livrasse, nós veríamos nossos filhos também seriam guardados, para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas. Interessante, filhas como pedras de esquina. Sabe quem é comparado à pedra de esquina? O próprio Jesus. Não é? A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a principal pedra de esquina, Salmo 118. Então, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas, como colunas de um palácio. Também no Apocalipse diz, aquele que vencer farei coluna no templo do meu Deus. Aqui, ó, colunas de um palácio, que são sustentadas, não é? No verso 10, quando ele também pede, livra-me das mãos, ou no verso 10, a espada maligna, nós vamos ver algumas espadas na Bíblia, não é? Essa aqui, espada maligna. Temos também a espada divina, Salmos 7, 12, 17, 13. Temos a espada dos ímpios, Salmo 37, 14 e 15. Temos a espada do salmista, Salmo 44, verso 6. Temos a espada mortífera, Salmo 63, 10. Temos a espada do Espírito, em Efésios 6, 17, que é a palavra de Deus. E diz no Apocalipse que se da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, Apocalipse capítulo 1, não é? Verso de número 13, que ele pede que as filhas sejam como coluna, pedra lavada e coluna num palácio, verso 12. Vamos para os 2 últimos versos desse Salmo, versos 13, 14, 15, os últimos 3. Para que as nossas dispensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas. Ou seja, o gado produzindo, o gado aumentando, bênção de Deus. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Os bois
era usado para arar a terra. Ele pede que os bois sejam fortes, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas, para que não houvesse assaltos, nem saída, nem clamores. As cidades violentas, onde há muito assalto, roubo, deveria orar no Salmo 144, verso 14, não é? Não a primeira parte, bois fortes, que nas cidades grandes não há bois, mas sim, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. E finalmente o verso 15. Nós vamos encontrar duas bem-aventuranças. Lembra que os Salmos começam com uma bem-aventurança, não é? E nós vamos um dia listar todas as bem-aventuranças do Salmo, mas você pode pesquisar todas elas, não é? São muitas que aparecem. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. O povo cujo Deus é o Senhor, não é? Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Com isso, nós concluímos mais um salmo. Nos resta agora 6 salmos para concluir todo o livro dos Salmos. Volte para o próximo programa, onde estaremos estudando mais alguns salmos para concluir esse livro tão lindo, maravilhoso, que é o livro dos Salmos. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Se você gostou, coloque aí um sinal de joinha, subscreva o nosso canal e ajude a divulgar. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.